Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 2 sobre África. Para começar, gente, vamos pegar a nossa apostila lá na página 2 e analisar essa imagem que tem aqui. Gente, eu quero que vocês dêem um pause, né? Vocês deem um pause no vídeo e realmente gastem um bom tempo analisando essa imagem, tá? Por quê? Porque essa imagem é de um cara chamado assim, ó, Jan van Kessel. Gente, o cara é europeu, né? Lembra a visão europeia das coisas? E aí ele pintou essa obra, na verdade ele pintou um conjunto de obras. Tem o da África, tem o da América, tem o da Europa, tem o da Oceania, certo? Da Ásia. E quando ele pinta da África, ele faz exatamente aquilo que eu falei que a gente não pode fazer, que é estereotipar, criar um estereótipo, dizer que é assim, assim, assado em toda a África, certo? Ele pinta ali uns animais muito exóticos, ele pinta umas aves exóticas, ele usa muito a cor vermelha, né? Percebam isso, que ele usa a cor vermelha, assim, uma cor quente. Percebam que ele coloca os negros, né, os africanos ali, como seres exóticos. Gente, por favor, né? Não existe isso. Nós temos diferenças étnicas, ó, prenda isso. Não existem raças de pessoas diferentes. Raça é uma só, humana, somos todos humanos. O que existe são diferenças étnicas. Ah, existe essa etnia, aquela etnia, outra etnia, várias etnias, não várias raças, ok? Então veja bem, analisando isso, a gente já percebe que a visão do europeu era assim de tipo superioridade em relação aos povos africanos, ok, gente? Quando a gente estuda a África, o continente África, gente, é considerado o berço da humanidade. Os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. Então, lógico, se você pensar, né, estudar desde a pré-história até hoje, só o continente africano, a gente ia precisar tipo de anos estudando isso, certo? É por isso que a gente faz um recorte temporal para entender um pouco sobre a África. Esse nosso recorte aqui, gente, ele vai mais ou menos ali do século IV depois de Cristo até a gente vai estudar, né, até mais ou menos logo após a colonização dos portugueses do século XVI. Então a gente tem um recorte entre o século IV, V, certo? Até o século XV e XVI. Então é um recorte mais ou menos para você entender, beleza? Veja bem, quando você tem esse recorte temporal, a gente precisa pensar em outras coisas que estão ligadas também com a história da África. Primeiro, vamos pensar em geografia, certo? E para pensar em geografia, eu quero muito que vocês, meus alunos, peguem a apostila de vocês, o caderno, o material, na página 4. Tem um mapinha chamado Reinos e Impérios Africanos. Só precisamos para entender onde estão localizadas as coisas, tá, gente? Olha aqui, ó. O meu tá todo rabiscado, mas vocês vão entender. Olha, aqui em cima, ó, tem uma bolinha que eu desenhei, onde vocês vão ver na legenda é o deserto do Saara, tá? Uma região de deserto, pouquíssimo produtiva, existem alguns oásis no meio. O que é um oásis, professora? Oásis, não é Oasis, a banda, tá, gente? É oásis, que é uma região onde tem água e algum tipo de vegetação que serve para fazer pouso, certo? As pessoas param ali e abastecem de água, comida e vão. Em cima do deserto do Saara é a região norte e nordeste, onde tem lugares importantíssimos como Marrocos e o Egito, certo? Embaixo do deserto do Saara existem outras regiões, tá? E a gente vai estudar reinos como essas três aqui que estão, que é Songhai, Mali e Gana, ok? E aí, óbvio, você tem uma diferença muito grande daí aqui na região central e sul da África, certo? Por que eu tô falando isso segurando meu mapa, gente? Porque a África, nesse recorte de tempo que nós estamos falando, nós temos aí muitos séculos, ok? E a gente precisa entender que a África está muito perto do continente asiático ali.
certo? Da região de hoje é o Oriente Médio, que era dominada pelos árabes, gente. E aí o que acontece? A região norte e nordeste da África vai ser colonizada pelos árabes, gente. Isso faz com que os árabes aculturem esse povo, certo? Os africanos. Então, a região norte e nordeste da África vai ser de pessoas que seguem, por exemplo, a religião islâmica, o islamismo, que é a religião maioria dos árabes, certo? E aí a gente vai ter outros reinos que são reinos politeístas, religiões que são animistas, que acreditam em forças da natureza, enfim. É uma colcha de retalhos enorme e cheia de curiosidades e tudo mais. Entendido, gente? Ali na página 4, antes do mapa, vocês vão perceber, né, que existe uma discussão justamente sobre o que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, sobre essa questão da gente entender a África como sendo uma coisa só e tá errado, tá, gente? Então, por favor. Seguindo, por favor, para facilitar o nosso estudo aqui, nesse momento, nesse recorte que eu falei para vocês de tempo, a gente vai dividir a África em dois nomes, tá? África setentrional e África subsaariana, tá? O que é isso, professora? Olhem lá na página 5, tem um quadrinho vermelhinho lá. Por favor, marca um asterisco lá, Valéria, eu te amo, que é importante esse quadrinho, tá, gente? África setentrional é a África que é no norte, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, certo? Que é onde tem o Egito e o Marrocos, por exemplo. E a África subsaariana é a África que fica embaixo do deserto do Saara, certo? Logo abaixo do deserto do Saara, que é dominada por savanas, florestas, alguns desertos e parte do deserto do Saara. Entendido, gente? Então, África setentrional, norte, Mediterrâneo. África subsaariana, parte abaixo do Saara. Beleza? Entendido, gente? Ok, vamos começar falando da África subsaariana. Esta África subsaariana, gente, é interessante porque desenvolveu um rico comércio, um rico artesanato e era cercada por áreas de produção agrícola e criação de animais, tá? Então, esses três reinos que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, eles são importantíssimos porque eles desenvolveram riquezas, comércio, artesanato e muitas coisas das quais a gente sofre influência, certo? As cidades, elas foram favorecidas, certo? Nessa região da África subsaariana, logo abaixo do Saara, por causa das rotas de comércio, gente. Por quê? As rotas de comércio vinham do norte, passavam por essas cidades e voltavam para o norte. Então, essas cidades eram pontos de abastecimento. Por isso, elas desenvolveram mais e ficaram mais ricas e mais importantes nesse momento, certo? Essa região, ela era habitada por vários povos e esses povos não dominavam a escrita, gente. Não dominavam a escrita. Então, o que acontece? Como eles não dominavam a escrita, tinha uma pessoa que era muito importante para essas comunidades. O nome dessa pessoa, né, como ele era chamado, chamava griots. I am griot. Não é o Groot, certo? I am griot. Griots. Griot em português, certo? Olhem lá, por favor, na página 5, tem uma imagem de um griot em Niger tocando xalã. Nos países da África Ocidental, essa figura era muito importante, que ele era o responsável por transmitir a história oralmente falada para as pessoas, principalmente para as crianças. Então, era uma maneira de manter viva a história desses povos. Interessante, né? Joia! Agora, olha que coisa linda as páginas 6 e 7 do nosso material didático. Gente, é muito lindo. Olha lá. Nós temos bem certinho a região norte da África, certo? Nessa região norte, a gente percebe... Estão lá olhando comigo, gente? Olhem lá. Grandes reinos e grandes riquezas, rotas do Saara. O que é o Saara mesmo? O Saara é um deserto, professor, muito grande, que corta a África. Muito bem. Gente, se a gente olhar
para os desenhos que tem ali, a gente já percebe que pela vestimenta das pessoas, daqueles homens que estão conduzindo os camelos, eles são árabes, certo? Entendam, o norte da África, onde tem Marrocos, onde tem Egito, onde tem a Líbia, não são populações negras, gente. Por isso que a gente não pode falar estereotipando e sendo preconceituoso de falar os negros da África. Porque nem todas as pessoas que moram na África são negros, eles são africanos, tá? Africanos, não negros. E a gente não pode estereotipar e ser preconceituoso, certo? E dizer, ai, não estou sendo racista e preconceituoso. E sim, a gente acaba estando sendo preconceituoso e racista, tá? Então, por aquele desenho, nós percebemos que essas pessoas são do norte da África porque foram colonizadas pelos árabes e se vestem como os árabes, como os islâmicos, entendido? Olha lá, o primeiro quadrinho na página 6, gente, vai falar o seguinte, que essas rotas subsaarianas, né, que vêm do norte até embaixo do deserto do Saara e sobe de novo, elas só foram possíveis graças aos árabes que trouxeram os dromedários, os camelinhos para essa região. Por quê? Os camelos, gente, eles aguentam até 15 dias sem água, tá? E eles carregam, em média, 150 a 200 quilos cada um. Então, é ótimo para sobreviver a esse clima e a essa geografia da África desértica, tá? Agora, lá na página 7, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos importantes. Depois vocês vão ler com atenção cada um deles, grifar o que for importante e eu vou explicar agora eles, tá, gente? Essas caravanas, né, o nome caravana, pessoa que vai de um lugar para o outro, eram formadas por muitos viajantes, certo? Que transportavam de tudo, tecido, tempero, arma. Olha a importância, nós estamos falando entre o século IV e o século XVI. Geralmente não é arma de fogo, espingarda, metralhadora. São escudos, são lanças, são espadas, aquelas facas assim bonitonas. Depois eu mando uma imagem no grupo para vocês de como eram as facas dos árabes, assim, aquela coisa meio de paladinho, sabe? Bem bonita, né? Esses viajantes, eles eram povos berberes. Gente, não é bárbaros, que nem lá os que lutavam com os romanos, não, tá? São berberes, um tipo de povo que é do norte da África, tá? Esses berberes, né, esses povos, geralmente foram todos convertidos para o islamismo. Essa viagem, gente, de descer e subir, durava em média 25 dias. O que eles faziam? Eles comercializavam de um lugar para o outro, certo? E de um lugar, vocês estão vendo ali na página 7, Tagaza, certo? Não tem um camelinho ali e tem umas casinhas feitas de sal, gente. O sal era importantíssimo, tá? Eles extraíam blocos de sal de 90 quilos mais ou menos. As casas dessa região eram feitas de sal. Mas, por favor, gente, não é para fazer uma imagem mental de sal de cozinha, tipo, fininho, e tipo, vou fazer uma massinha de sal aqui, e daí vou fazer uma casa. Não! Essas casas eram construídas com blocos de sal bem grande. Você vai dar um pause no vídeo daqui a pouquinho e vai procurar assim, Salar de Uyuni, Bolívia, tá? O Salar de Uyuni, Bolívia, é um deserto de sal, tá? Não é um deserto de areia, é um deserto de sal. Estamos falando aqui da Bolívia, mas tem na África também. Nesse deserto de sal, as construções são feitas de sal, blocos de sal. Então, é tudo tipo feito de sal, mas é bloco grande que não derrete, tá, gente? Como se fosse um bloco de argila, só que é de sal. Dá um pausezinho aí, procura lá, pra você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Deserto Salar de Uyuni, beleza? Tá. Continuando, gente. Eles pegavam esse sal e levavam para outras cidades. Esse sal lá embaixo em Tombuctu era trocado por ouro, gente.
O sal era tão importante porque, né, as pessoas, elas sabiam que o sal precisa, o ser humano precisa de sal, os animais precisam de sal, porque se não tiver sal, a gente desenvolve doenças, né, como o bócio, por exemplo. E aí eles trocavam o sal por ouro, gente. Às vezes, no mesmo peso. 5 quilos, 1.000 quilos de sal por 1.000 quilos de ouro. Dá para entender a importância do sal nessa região, gente? Muito importante. E aí, eles pegavam esse dinheiro e iam voltando até a região norte novamente, ok? Espero que vocês tenham entendido as rotas. Gente, gasta um tempinho e lê com atenção cada um deles, grifo que é importante. É a hora de você usar aquele estabilo seu que está guardado. Até daqui a pouquinho para o nosso terceiro vídeo. Beijo!